Vamos então seguir para outra pauta, gente. O Supremo Tribunal Federal recebeu as primeiras defesas dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento em uma suspeita de tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou, mas tem até hoje para apresentar a defesa, prazo máximo. Os advogados de Bolsonaro solicitaram uma ampliação do prazo para a resposta, mas o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, manteve o período de 15 dias. A defesa pleiteava um prazo de 83 dias, argumentando que esse foi o tempo utilizado pela PGR para formular a denúncia. Além disso, alegava não ter acesso a todos os documentos do processo. E, para além da questão política, Cíntia, faz sentido essa alegação? Olha, que era um prazo de 83 dias, porque foi o tempo levado para que a Procuradoria-Geral da República formulasse, apresentasse a denúncia. É corriqueiro esse tipo de argumento? Não, na verdade, como você disse, sem entrar na questão do mérito político, falando exclusivamente do ponto de vista jurídico. Não tem previsão legal para isso. A regra no processo é você ter um prazo, então se alguém contrata o advogado, ele pode ficar meses preparando uma ação e ainda assim o prazo para o réu vai ser aquele prazo estabelecido em lei. Exato. Então não tem uma outra, não existe essa medida. E eu nem esperaria por parte do ex-presidente que essa fosse concedida um tempo assim, porque não existe exatamente, digamos assim, uma benevolência em relação a ele, mas também porque é o que a lei prevê. A lei prevê dessa forma, então não tem aí nenhuma retaliação, não vejo nada de ilegal. A única ressalva que eu faço é, se realmente, eu digo um C gigantesco aqui, se realmente não teve a defesa acesso a todos os documentos, e eu já li que o ministro Alexandre de Moraes disse que tudo está no processo e que esse acesso foi pleno, então, se eventualmente se descobrisse que não houve algum acesso, aí se poderia pleitear até um cerceamento de defesa, algo nesse sentido. Mas dizer que está sendo, de alguma forma, prejudicado porque o prazo da lei está sendo observado, seria até esquisito se fosse diferente, porque a gente começaria a ter uma desobediência, assim, corriqueira ao mínimo, né, que são os prazos legais. Deixa eu passar só para a Eliana, que ela vai complementar e já passo para você. Pri, professora, entende tudo disso também, precisamos ouvi-la. Não, o fato de ter durado 83 dias para o oferecimento da denúncia poderia ter durado 100, 200, 300. Por quê? Porque não existia processo naquela época. Não havia o processo. O processo iniciou-se com a apresentação da denúncia. Então, todo esse prazo anterior é um prazo dado, não ao Ministério Público, né, mas ao Ministério Público, no caso federal, mas também à polícia, para que se complete todas as provas. A partir do momento que há a denúncia e que há o recebimento da denúncia, o prazo começa a ser contado e ponto final. Assim, citou, conta-se 15 dias. E foi o caso. Ele se deu por citado, ele foi citado, e esses 15 dias estão previstos no Código de Processo Penal para qualquer acusado. Então, não há sentido, mas o Ministério Público levou 83 dias, mas não havia processo. Então, nesse momento, as partes ainda não se igualam. Imagino que a defesa saiba, obviamente, disso, mas enquanto isso vai ganhando tempo, né, Priscila? Claro. Só para esclarecer, Lívia, que a gente tem, né, o princípio da igualdade das partes no processo, sim. Né? Então, a gente tem... O que é esse princípio da igualdade das partes? Se eu dei um prazo... Se o Ministério Público, por exemplo, né, ele se vale de um prazo e passa desse prazo, como é o caso para a oferta do petitório inaugural, que é exordial, o mesmo prazo deveria ser dado também à defesa. Mas, como a doutora Eliana aqui colocou, é importante a gente, né, confirmar mesmo que é assim, que é no processo. Por quê? A gente tem lá na nossa Constituição, no artigo 578, ela fala da duração razoável de um processo. Então, o que isso quer dizer? Que não se pode investigar 10 anos. Porque tem que ter um limite, né, mexendo na liberdade dessa pessoa. Agora, a defesa pediu esses 83 dias porque ela entendeu, e aí aqui concordo com as meninas, no sentido de que não deveria ser dada a devolução desse prazo. Por quê? Porque era investigação. E foi colhido dentro dos ditames da tramitação normal, em regra, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Agora, tem uma decisão, tem várias decisões, aliás, do ministro Gilmar Mendes, trazendo, sim, anulando, inclusive, vários processos diante do Ministério Público ter tido
por exemplo, 15 dias para poder fazer algum prazo processual e a defesa 5. Então, existe o princípio da igualdade processual, onde há essa possibilidade de, por causa dessa igualdade, né, entre as partes, ter essa devolução, o que não foi entendido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, porque ele entendeu que era investigação, foi dentro do prazo legal, não passou a duração razoável do processo. Agora, existindo de fato algum tipo de cerceamento de defesa, que eu acho que também não foi levado em consideração, porque ele manteve o prazo de 15 dias, né? Traz nulidade também no processo. E uma outra coisa que também é importante a gente esclarecer é que por que cada um junta as defesas a cada tempo? Por quê? Porque depende da ciência. Então, o prazo processual, ele conta da ciência do acusado. Então, pode ser que o acusado A tenha tido ciência há 15 dias, e o outro hoje, o outro ainda não tenha tido. Por isso que esses prazos são individuais e hoje vence, segundo você acabou de citar, o prazo para o ex-presidente fazer essa resposta à acusação. Mais um assunto, Raquel, que a gente vai ficar monitorando até o final do dia, né? Mas a maior parte dos crimes em que foram arrolados na denúncia da PGR, eu não vislumbrei ali uma autoria imediata para uma tipificação e adequação na denúncia. Acredito que a denúncia deva ter acompanhado o indiciamento, mas realmente, pelo que eu tenho de conhecimento da nossa legislação penal e também na nossa legislação penal esparsa e extravagante, até o momento daqueles atos, não haviam leis que pudessem ali dar tais tipificações. E lembrando que o Bolsonaro estava ausente do país. Alguns crimes são de autoria imediata. Há necessidade da presença para a prática do crime. Então, vamos aguardar realmente o desenrolar e o desfecho do processo. Discorda, Priscila? Não só discordo, mas aqui só para pontuar que o nosso Código Penal, a gente adota, né? Todo aquele que concorre para o crime responde por ele na medida da sua culpabilidade. Então, quem são essas pessoas? Não estou dizendo o que ele fez, tá? Só para explicar. Então, eu tenho o autor e o partícipe. O autor é quem realiza o núcleo do tipo, né? Que aí realmente a gente observa o Bolsonaro fora, né? Fora do país. E o partícipe é aquele que instiga e induz. Então, o partícipe e o autor são punidos pelo Código Penal. Só que a gente adota uma teoria do domínio do fato, que eu acho que foi utilizada. Não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, até porque nem li ainda nada. Essa teoria do domínio sobre o fato, explicando bem, de forma breve, quem é autor? Aquele que tem o domínio sobre o fato criminoso. Aquele que pode, de alguma maneira, interromper aquele fato. E me parece, tá, pelo que a Raquel acabou de colocar aqui, que o Bolsonaro estaria dentro desses limites de autoria. Ele alimentou o discurso e não impediu que ele continuasse. Isso, a gente chama de autor intelectual, mentor, né? Que também sofre uma forma de responsabilidade. Não estou dizendo que é o caso, hein, gente? Só para explicar. Não li a denúncia. Estou dizendo que pode ser que tenha sido levado isso em consideração, haja vista que ele teria fomentado e não teria impedido, de alguma forma, que esse resultado, né, enfim, acontecesse. Por quê? Porque é um crime de empreendimento. Não precisa acontecer o golpe, né? A gente tem tentativa de golpe, que é o que está sendo acusado aí essas pessoas. Estão sendo acusadas essas pessoas. Faz sentido. Por exemplo, dano Primeiro, contra... a Raquel, depois a gente te ouve. Pode falar, Raquel. Por exemplo, dano contra o patrimônio da União. O envolvimento do Bolsonaro na tentativa de golpe. Na denúncia, o crime de dano contra o patrimônio da União, ele foi denunciado também pelo crime que está previsto não só na lei que protege o meio ambiente, mas também, que são os patrimônios, né, tombados, etc., mas também no Código Penal. Então, o Código Penal, ele prevê uma detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Mas ele não participou de forma pessoal desses crimes que é necessário para a execução material, a materialidade delitiva, o resultado daquele crime. E eu acho, e ainda acho muito frágil só se ainda não foram divulgadas pela imprensa. Eu acho muito frágil
concatenar a ligação como autoria intelectual dos crimes ali todos que estão arrolados. Então, nós temos informações pela metade. Então, pelas informações que estão sendo reveladas pela imprensa, pelos crimes arrolados e pelas tipificações ali descritas na denúncia, várias daquelas não cabe uma autoria sem uma robusta ligação como mandante do crime, como coautor ou como partícipe. Então, não existe ainda a divulgação de que realmente haveria. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em crimes multitudinários, que é o que ocorreu, os crimes que estavam entre as multidões, cada um deveria ser identificado e responsabilizado e punido pelos seus atos individuais. Também não vi esse preceito que é basilar, constitucional, respeitado quando houve uma denúncia genérica para todos aqueles que estavam presentes naquela algazarra, presentes naquela depredação do patrimônio público, e ali classificaram como atentado ao Estado Democrático de Direito e outros crimes correlatos até associação criminosa. Há ali, no meu entender, a ausência, primeiro, de individualização dos atos praticados e também uma robustez da ligação, de que mesmo ausente, ele teria praticado o crime. Pode ser que tenham pode ser que ainda não esteja revelado, mas até o presente momento, a imprensa, em lugar nenhum, foi revelado tais atos. Raquel, só para eu entender melhor e quem está acompanhando também, nós entendermos melhor em relação a Bolsonaro, sua crítica é em relação à forma como foi conduzido o processo e as tipificações, ou você acha que tudo isso é uma completa injustiça com o ex-presidente? Não, eu não posso criticar desta forma instituições que eu prezo e que eu tenho o maior respeito e que eu sei que são pessoas sérias, como integrantes da Polícia Federal e integrantes da Procuradoria da União, do Ministério Público Federal. O que eu posso dizer é que eu não tenho conhecimento, não foi divulgado qual é o lastro que dá conexão entre a participação, como se fosse sim o mandante ou partícipe de atos que ocorreram ali no 8 de janeiro. E outra crítica não houve a individualização dos atos praticados. Nós sabemos que os crimes multitudinários são crimes que são praticados até pelo efeito manada, uma multidão praticando, o exemplo que a gente tem é a rixa, porém, mesmo nesses crimes, a doutrina, a jurisprudência e principalmente a Constituição Federal, a lei, exige a individualização da pena. Essa questão da individualização dos atos para a individualização da pena. Boa, Raquel. Essa questão da individualização dos casos para a individualização das penas foi também levantada pelo presidente do Senado nessa semana, Davi Alcolumbre, em relação à tramitação do projeto de lei da anistia. É mais ou menos nessa mesma linha, correto? O que acontece? Isso é uma regra comezinha de todo o processo, né? Como a Raquel aqui colocou, a individualização, porque ninguém pode ser punido pelo direito penal por uma responsabilidade objetiva. Daí porque eu disse, né, com relação à autoria intelectual, porque se tiver descrito que ele mandou, não simplesmente só executar é crime. Agora, se não individualizou a conduta, Olívia, a gente não poderia nem ter a denúncia, porque lá no Código de Processo Penal, no artigo 41, o que ele diz? Quando o Ministério Público vai formular uma exordial acusatória, ele tem que descrever os fatos com todas as suas circunstâncias para que a pessoa possa deles se defender. E aí, quando a Raquel fala que não se individualizou, eu quero aqui deixar registrado que não é só para os crimes de multidão. Todo e qualquer crime, é que esses crimes são de multidão, né, que ela acabou de colocar, mas todo e qualquer crime... Desculpa, Priscila, eu falei inclusive os crimes de multidão, eu não coloquei somente. Eu falei todos são, isso é básico, mas inclusive aqueles que é muito difícil, inclusive para a polícia identificar o autor e dar a individualização de cada ato para responsabilização consequente, inclusive. Eu coloquei inclusive. Eu não escutei. Então, inclusive, como ela colocou, esses crimes são colocados e a gente precisa da individualização. Por quê? Porque ele, pelo princípio da culpabilidade, eu só posso imputar para alguém um crime se ele agiu com dolo ou excepcionalmente com culpa, Lívia. Razão pela qual, se não há essa descrição,
Constituição, essa denúncia deveria, conforme determina o artigo 395 do Código de Processo Penal, ser rejeitada, porque ela é considerada inepta. Então, isso é muito importante, por ausência de justa causa. Eu não estou dizendo que é o caso, porque, diferentemente da Raquel, eu não li, né, de forma a poder afirmar, mas como ela já colocou aqui para a gente, ela não visualizou essa individualização. Então, nesse caso, perfeitamente colocado, o artigo 5º da nossa Constituição exige que tenha sido de forma individualizada e devendo ser essa denúncia, se o caso rejeitado. Priscila, mas ambas não lemos e ambas pensamos da mesma forma. Sim. Não, é que eu achei que você tivesse lido. Não, eu falei, eu não li. O que eu li na divulgação pela imprensa, eu não tenho ali um lastro probatório, um conjunto que me dê o link. Qual foi a autoria, mesmo ausente do país? Qual foi a autoria como mandante, copartícipe, partícipe? E nesse sentido, o que a gente está falando da mesma forma é que isso é claro, não houve a individualização da pena, um preceito basilar, não só da Constituição, do Código Penal e de todos aqueles que ingressam no primeiro ano de uma faculdade de Direito, sabe que você precisa individualizar o ato para poder responsabilizar determinadas pessoas e criminosos, mesmo quando existe uma grande dificuldade, como foi o caso, crimes multitudinários no meio de uma confusão. Para fechar rapidinho, Eliana. Bom, primeiro que eu diria, eu não vou nem discutir com as professoras, porque o negócio é o seguinte. Existe autoria mediata e autoria imediata. Isso. Autoria imediata é aquele que pratica o ato. Autoria imediata, autoria sim, porque concebe o crime na forma intelectual. Por outro lado, a participação vai de acordo com a sua culpabilidade. Menor participação, se for maior participação, e daí a gente mede as penas. Muito bem. Se não houver nexo de causalidade, agora eu estou falando grego, que é o seguinte, pegar o ato e dizer ele queria este resultado, desculpe, não dá para encaixar, fracassa a denúncia e nós aí temos uma inépcia da inicial. Isso tudo, com certeza, será visto diante do devido processo legal. Mas eu queria falar mais. Quando você falou da anistia, anistia... De lei, né? Quando a gente fala da anistia é perdão. Então não cabe meio perdão. Que desculpe, né, o Alcolumbre, mas se tiver que dar anistia, vai ter que dar para todo mundo, porque nós estamos falando, aí sim, crime de multidão, e nós estamos falando também de um perdão de natureza extrajudicial. É um perdão de natureza do poder legislativo. Então não dá para perdoar metade, outra metade não perdoar.